Desde a estreia do Coringa Delírio A2 no Festival de Veneza, o longa vem recebendo várias críticas e quando ele estreou em outubro foi bastante mal recebido, né? Foi mal de bilheteria e parte aí considerável da crítica também falou mal do longa. Tem até um pessoal dizendo aí que o Coringa do primeiro filme arregou, né? Que o Todd Phillips quis resolver os problemas do primeiro filme e arregou. Eu gostei do filme, eu escrevi sobre ele no Letterboxd, mas como tem muita gente me perguntando especificamente sobre essa rejeição, né, do longa, eu quis gravar esse vídeo para refletir um pouco sobre isso, né? Será que o pessoal rejeitou o Coringa porque ele arregou mesmo? Essa pessoa, por exemplo, me perguntou no Instagram o seguinte: a rejeição por Joker 2 é a famosa não fizeram com o personagem o que eu gostaria? Eu acho que de fato, em termos aí, digamos, temáticos, é um trabalho que quer, né, exorcizar a figura do Coringa do Arthur Fleck. Quer recusar muita coisa do primeiro filme e isso vai frustrar muito as expectativas de quem esperava algo parecido com o filme anterior. E isso, por si só, de fato, não seria necessariamente muito interessante. Isso por si só poderia cair até na lógica, por exemplo, do Tropa de Elite 2, quando o Padilha vai tentar consertar, né, o personagem. A grande questão é que nesse caso, diferente do Padilha, o Todd Phillips propõe todo um novo conceito audiovisual para fazer isso. Ele não vai simplesmente relatar essa mudança, não vai só forçar essa mudança para pagar de legalzão. Ele vai, em termos de linguagem mesmo, fazer ali uma espécie de antítese do primeiro filme. No meu texto, eu até disse que esse é o verdadeiro antifilme de herói. Em termos aí conceituais, é um trabalho bastante arriscado. É até, eu diria, uma espécie de anti-blockbuster. Eu acho que não é só um filme em que o Coringa arregou, mas ele é uma espécie de manifesto do cineasta contra algumas tendências estéticas do blockbuster e do cinema de herói. Você espera que o casal repita os eventos do primeiro, espera aquela catarse toda, mas no lugar de estímulos, ele é totalmente anticlimático, sombrio e até terapêutico, né? Ele já parte de um dos gêneros mais odiados por essa cinefilia de shopping, um dos gêneros com menos apelo atualmente, que é o musical, e faz um filme que não só rejeita tudo o que tornou o seu personagem emblemático, mas rejeita também, junto com isso, uma ideia de espetáculo que está muito em voga e faz ali um filme sobre um processo de cura, cura do personagem, cura do cinema de modo geral, talvez. Eu não acho que o filme rejeita o primeiro de modo gratuito, mas propõe um processo de cura que não é tão óbvio assim e que narrativamente é bastante interessante. As sequências musicais funcionam como um processo terapêutico que restabelece a conexão do Arthur com o seu lado mais humano. Elas funcionam mais como isso do que como uma fuga da realidade propriamente. E nesse caso, a Arlequina é
indiretamente e diretamente a responsável por curar ele. No filme, a gente tem a impressão que ela quer deixar ele mais louco, mas no fundo, se a gente perceber, ela vai curar ele, né? Inclusive, ela é uma médica. Na cena dos dois na escadaria, o Fleck não é só rejeitado por ela, mas é também curado, entre aspas, por ela. Ele foi curado através da arte, através do musical. Ele diz ali que quer parar de cantar, porque se sente já, né, de algum modo curado. Inclusive o modo como as cenas musicais entram na montagem dialoga aí com essa cura gradual do personagem. No começo, a fantasia é muito mais integrada na realidade do personagem. Alguns elementos fantasiosos, como por exemplo os guarda-chuvas dos guardas no começo, estão integrados na realidade. Mas, na medida em que o Fleck vai sendo curado, as cenas musicais se descolam da realidade. Inclusive, da metade para o final, os musicais entram de modo muito mais arbitrário na montagem. São cenas que soam muito isoladas do resto da estrutura, e essas cenas musicais vão ficando também cada vez mais artificiais. Quanto mais cinematográficos e artificiais ficam os números musicais, mais o personagem está próximo de desvendar a falsidade da fantasia que criou para si mesmo, chegando ali no ápice em que decide parar de cantar. Então eu acho que essa estrutura é muito boa, eu acho que esse conceito do filme é muito bom, porque o diretor não vai apenas rejeitar as ideias do primeiro filme para limpar as mãos, como foi, por exemplo, o caso do Tropa de Elite 2, na minha visão, pelo menos. Não, na verdade, o Todd Phillips se complica ainda mais aqui, porque ele de fato faz um filme muito mais conceitual que o primeiro, enquanto aqui ele poderia ter ido para um caminho mais fácil para garantir que o longa fosse um sucesso e ganhasse dinheiro, né? Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Ele foi para um caminho um pouco mais conceitual e difícil. Esse trabalho soa até como um gesto aí de revolta dele contra essa indústria, né? O cara literalmente subverte esteticamente símbolos do primeiro filme para passar essa ideia, né? A escadaria lá, agora que está apagada nesse filme, é, digamos, a imagem síntese desse movimento, né? A escadaria era o símbolo da extravagância, do domínio do Coringa, o lugar que tornou ele icônico, né? Um lugar que se tornou icônico por si só, era o palco urbano do Coringa, mas agora não é mais um palco, é simplesmente um lugar comum, um lugar cotidiano. A escadaria ali mais perto do final do filme é o lugar em que o Fleck é rejeitado pela mulher que ama, curado da fantasia que forjava a sua identidade e recapturado pela polícia. É onde ele, digamos, perde os seus poderes nesse antifilme de herói do Todd Phillips. Então, respondendo ali à pergunta que fizeram, sim, o filme de fato faz com o personagem o que as pessoas não gostariam e não esperavam, mas mais do que isso, ele propõe aí uma espécie de manifesto contra o cinema ultra estimulante de herói dos dias de hoje. É claro que as pessoas são livres para não gostar disso,
a pessoa pode compreender esse conceito e simplesmente não gostar disso ou até discordar desse conceito, mas eu acho importante, pelo menos, né, você tá aberto a essa perspectiva um pouco mais conceitual desse filme. Inclusive, eu acho que ele vai se tornar, sim, uma espécie de marco para o cinema, até porque o cara conseguiu fazer um filme caro. Esse é um trabalho de 200 milhões de dólares. Ele conseguiu fazer um trabalho pago pelo estúdio, pago pela Warner, mas que é uma espécie de antifilme que critica todo esse aparato atual dos próprios estúdios. Enfim, eu acho que o longa está sofrendo muito devido a expectativas que as pessoas tinham do que ele seria, e muita gente não está aberta a outras boas possibilidades que ele pode representar. Me parece que essa rejeição vem principalmente disso, tanto é que eu conheço várias pessoas que não gostaram muito quando assistiram ao filme, mas depois de um tempo começaram a pensar mais nele, deixaram ali o trabalho gestar um pouco na cabeça e agora estão quase até mudando de ideia. Agora que o Coringa 2 foi, né, lançado digitalmente, pode ser uma boa rever o filme e até para tentar e dar uma segunda chance para ele. Eu acho que realmente é um dos melhores filmes do ano e irá se tornar ainda um grande marco do cinema.